Pessoal, o vídeo de hoje é como se livrar de tranqueiras. E como se livrar de tranqueiras tem dois aspectos. Um é não entrar e o outro é sair. Porque primeiro você pode já ter entrado há muito tempo, ou você pode entrar achando que não é tranqueira e depois perceber que é tranqueira. Então, o ideal é não entrar em tranqueira, mas tem o lado também de sair de tranqueira, porque é muito difícil. Para a maioria é muito difícil. Então, em tendo entrado, tem o lado de sair. Então, primeiro vamos para não entrar. Eu sempre falo aqui que a sua riqueza. Eu não estou gostando disso não. E eu joguei para cá e ficou a mesma coisa. Então vai ter que ficar assim. A sua riqueza vem de aporte, tempo e valor para produzir juro composto. Se não tiver valor, aporte e tempo não faz nada. Porque você todo mês aporta num investimento ruim e deixa lá muito tempo, não vai ter juro composto nenhum. Então é fundamental que para complementar o aporte e o tempo tenha valor. Senão seus investimentos não vão ter um bom resultado em termos de produzir tranquilidade financeira. Então, quanto mais você tiver fora de valor, menos patrimônio você vai ter, mesmo com aporte e tempo. Então é muito importante não ter tranqueira. Isso vale para tudo. Eu vou falar aqui de ações, mas vale para tudo. Vale até para a vida, né? Mas basicamente eu vou estar falando de ações. Então, toda aula hoje vai ser no meio, porque deu alguma coisa aqui no Word que eu fui mexer e agora ficou assim. Vamos dar algumas dicas de como ver o que é tranqueira, né? E depois eu vou dar alguns exemplos reais. Então, eu praticamente não leio o release, outros leem. Então, cada um com seus métodos. Mas eu gosto de ver as chamadas dos release. Hoje, na verdade, eu não olho praticamente nada, né? Mas daí vem até os boatos que eu não tenho ação. O que pode ser verdade, tanto faz. Eu não falo dos meus investimentos mesmo. Mas, de qualquer maneira, tem aquelas paradas do release. A única coisa que me interessava em release, na época que eu olhava, era ver as enganações. Então, a primeira coisa que você vê o release é o seguinte: se a empresa fala em receita, sai correndo. Se ela fala em EBITDA, ainda vai. As empresas boas normalmente falam em lucro. Então, o release é uma forma deles venderem a empresa. Então eles ficam tentando botar dado bom ali. Se o dado bom é receita cresceu, é que provavelmente o lucro está uma porcaria. Então, o release é a forma da empresa vender. Se fala em receita,
é porque provavelmente os lucros estão uma porcaria, né? Outra coisa é quando começa o release já falando em plano. Os planos da empresa, então, sabe, tá querendo esconder alguma coisa. Outro exemplo realmente bem colocado pelo nosso amigo Asvinsky, esse negócio exatamente. Em vez de falar do resultado trimestral, fala dos 9 meses do ano. Obviamente está querendo esconder o resultado trimestral. Então, para mim, o release serve muito para ver as enganações. Para ver de que forma a empresa está tentando esconder as coisas. E tem sempre umas coisas estranhas no release, né? Começa falando de coisas que não tem nada a ver com os planos, com os resultados da empresa. Começa com os papos estranhos de tipo, é um ano especial, sei lá, coisas que não tem nada a ver e dá uma enrolada. Então, eu acho que assim, o release serve muito para você ver o que é tranqueira. Vira minúsculo. Outra coisa são os lucros. Eu sempre falo que tem que ter lucro consistente e sempre tem a discussão do EBITDA e tal. Nós colocamos o EBITDA nos quadros, né? Então, o EBITDA seria a parte propriamente operacional da empresa, né? Em que não entram ganhos financeiros, em perdas com impostos e outras coisas. Então, seria você ver realmente quanto está gerando de caixa nas suas atividades operacionais. O que é um dado muito bom para você analisar também. O que eu realmente não concordo é ignorar os lucros, porque a Sadia e a Aracruz quebraram com EBITDA bom. Então, se uma empresa tem um patrimônio de 1 bilhão e tem uma perda financeira de 20 bilhões, ela quebra com EBITDA bom. Então, para mim, ao menos, é importante que tenha lucros consistentes. É claro que pode haver um momento em que não tenha lucro, por alguma razão especial não recorrente, e o EBITDA se mantenha, e você veja que a empresa continua boa. Mas o que não pode é você olhar um quadro de 10, 15 anos de prejuízo e dizer que tem EBITDA. Aí para mim não dá. E tem que ficar também de olho nesse exemplo que eu dei. Uma coisa, como eu falei, é ter uma coisa pontual em que tem um pequeno prejuízo. Outra coisa, sabe, é assim, eu tenho falado para vocês, eu não sou um expert em análise de empresa como o Mille e como o Cenezino. Quem quer aprender mais a fundo tem que aprender com eles. O meu negócio é ver e falar, não tá legal. Então, sabe, tem certas coisas, como por exemplo, 2 bilhões de prejuízo, que me incomoda. 2 bilhões de prejuízo, entendeu? Então, uma coisa é uma coisa pontual, que mantém o EBITDA, um pequeno prejuízo, aconteceu por uma razão, uma causa na justiça, uma coisa financeira daquele ano e tal, ou seja lá o que for. Outra coisa é 2 bilhões de prejuízo, sabe? Não dá. Então, não dá. Então, é importante que, assim, como você se livra de tranqueira? Vê a coluna lucro aqui no nosso quadro de ações, só tem prejuízo, acabou. A análise dura 10 segundos.
Outro dado bom é o dólar. Eu nunca vi empresa boa falando em dólar. Sabe? Empresa boa mesmo, eu nunca vi. Assim, vamos ter bom senso. Ah, mas essa empresa aqui é boa e tem um dia que falou em dólar. Vamos ter bom senso. A questão é quando começa muito papo de dólar, hedge natural, não sei o que de dólar, não sei o que lá de dólar, dólar toda hora. E assim, começa no release, que a gente estava falando de release, dizendo que perdeu com a variação cambial, teve lucro, mas não teve lucro por causa da variação cambial. Sabe, Aracruz e Sadia quebraram. Então, essa desculpa é muito boa, mas a mim, tô fora. Empresa boa se protege das variações do dólar. E o problema é que todo seguro custa. Então você faz seguro do seu carro, depois de 10 anos, 10 anos exagero, 20 anos, dá para comprar um carro com o que você gastou em seguro. Talvez em 10 anos, porque você podia investir aquele dinheiro, ou talvez até em menos tempo. Então todo seguro custa. Você fazer seguro contra a variação do dólar custa dinheiro para a empresa. E aí tem sempre os espertos na empresa que não querem ter esse custo, ou pior, querem ganhar com a variação do dólar. Então a empresa começa a ganhar mais dinheiro com... Nisso eu concordo que é legal você ver o EBITDA. A empresa começa a ganhar mais dinheiro com variação do dólar, receita financeira, o que for, do que com a atividade dela. Isso não é um bom sinal, né? Então é legal olhar o EBITDA também, né? Então é ruim para a empresa ter receita financeira positiva? Não. Mas eu gosto de olhar, entendeu? Assim, bom, a empresa pega o dinheiro em caixa dela, porque ela tem que ter uma reserva, e investe. Tá bom, não tem nada demais. Mas aí, sabe, começa a ser uma coisa muito exagerada, é problemático. E esse negócio de dólar é um ponto, assim, chave para mim. Um outro é isso aqui, ó. Tá naquele vídeo meu, palavras que você, se você falar, você não tem chance na bolsa. Negócio de turnaround. Não existe turnaround. Não existe. Existe empresa boa, existe empresa ruim. Só isso. Para com esse negócio de turnaround. Se você... Uma que você acertar não vai pagar o prejuízo das 99 que você errou. Agora tem aquela parada de ser o esperto, né? Ser o esperto e dar a grande cacetada é mais importante para muitos do que realmente enriquecer, porque o ego é muito importante. Então, não tem turnaround, tem empresa boa e empresa ruim, só isso. Esquece esse negócio de turnaround. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, que é a Hering, que é realmente uma empresa ruim que melhorou. Não importa onde você entrasse, dá mais ou menos na mesma. Então esse negócio de ser o primeiro a descobrir é muito legal para ego, nada além de ego. Outra coisa é isso aqui. Tudo tem que ter bom senso, pessoal. E nada tem regra absoluta. Mas é muito difícil você ver empresa boa fazendo agrupamento. Agrupamento normalmente é coisa de tranqueira. E, assim, E o agrupamento é legal porque o pessoal fala de 1 centavo não passa, passa. É só agrupar. É só agrupar e cair tudo de novo, como a gente vê acontecer toda hora com essas tranqueiras. Então, não, vou comprar porque está 1 centavo. Primeiro, você não consegue comprar um, você só consegue comprar 2.
Ninguém consegue. Assim, você pode até comprar um, bota a ordem de compra, fica esperando um ano e pode ser até que compre um. Mas aí agrupa, basta agrupar e cair tudo de novo, que cai abaixo de 1 centavo. A gente vê toda hora aí. E é o seguinte, essas empresas de centavos, elas agrupam e logo na primeira semana desaba tudo de novo. Porque o que que acontece? O agrupar é a oportunidade de muita gente sair. Sem contar o bando de gente que não tem ideia do que seja bolsa, né? Então, tá 5 centavos, aí agrupa para R$ 50. Aí o cara fala, explodiu, vou vender. É verdade. Muita gente faz isso. E gente que estava empatado na empresa sem conseguir sair, aproveita para sair. Então a grupa exagerei, 5 centavos para R$ 5, uma semana depois está 50 centavos. A gente vê acontecer isso toda hora. Outra palavra que se a empresa falar, a chance de ser porqueira é imensa, tranqueira, é reestruturação. Reestruturação é uma desgraça total. Falou em reestruturação, normalmente é melhor sair correndo. Pior ainda que reestruturação, que às vezes vem junto, é o tal do troca de atividade. Né? Tem um exemplo recente, acho que não vai caber. Coube. É a Vanguarda Agro, né? A empresa era ecodiesel, o negócio ia ficar todo mundo milionário com venda de álcool, aí mudou para o setor agropecuário. Sabe, não funciona. Empresa boa é boa, empresa ruim é ruim. E tem uma coisa, é claro que varia eventualmente, mas empresas boas tendem a continuar boas, empresas ruins tendem a continuar ruins. Também quando a empresa fica anunciando muito troca de diretoria, troca de presidente, troca de não sei o que, normalmente é tranqueira. Empresa boa você não fica vendo muito isso como notícia, né? Acontece e ela tem que dar esse comunicado, mas quando isso vira uma grande notícia, normalmente é tranqueira. Então vamos para alguns exemplos. Eu separei alguns exemplos aqui. Essa aqui é a promessa de sempre, né? Inepar. Sempre vai virar alguma coisa. E assim não se consegue nem entender direito o que a empresa faz. Agora, recentemente, ela fazia peças monstruosas para Petrobras, sei lá para quem e tal. Então, e sempre há 100 anos que ela vai virar uma grande empresa. Aí você vai ver, não acontece nada, absolutamente nada. De 2001 para cá, o lucro caiu e a cotação caiu em 15 anos. Então, não acontece nada. Aí como é que você faz? Espera ter lucro consistente. Quando tiver, você começa a estudar. Passou um período um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, mas nada demais. E com dívida imensa. Dívida sempre maior, muito maior que o patrimônio. Teve lucro durante alguns anos, mas com dívida muito maior que o patrimônio, com dívida imensa, com fluxo de caixa líquido negativo. Então, só porque tem lucro há alguns anos, isso é outra coisa do pessoal que se engana com tranqueira. A empresa tem prejuízo durante 88 anos. Aí tem um trimestre de lucro, provavelmente não recorrente, e o cara já acha que a empresa
virou a maior empresa do mundo. Vai com calma, espera ter lucro consistente. Mesmo que você decida entrar, entra devagar. Bom, eu vou colocar 1% da minha carteira nessa empresa e vou esperar o anual. Se daqui a um ano tiver boa, eu aumento para 2%. E tem o seguinte, que te protege ainda mais se você entra devagar. Eu tenho falado para vocês, faz tudo devagar. Entra, sai, pequenos movimentos. O fato de você botar 2% de objetivo na carteira não quer dizer que você tem 2% dela. Porque você vai comprando todo mês, às vezes o Trade System do bem vai mandar comprar renda fixa ou mandar comprar outra coisa, e mesmo que eu não mandar comprar ação, não quer dizer que vai mandar comprar aquela. Então, você vai crescendo devagar conforme a empresa vai melhorando. E se não melhorar, você perdeu pouco. O grande raciocínio do movimento devagar é o seguinte: se a empresa for realmente boa, você já está entrando nela. E se ela não for boa, você só colocou um pouquinho. Então é bom dos dois lados. Então, é uma empresa que nunca teve lucro consistente. Acabou a análise, sempre teve uma dívida imensa. Você tem que analisar esse tipo de empresa durante 5 segundos. E aí vem o pior ainda. Essa daqui é uma tranqueira que tem uma tranqueirazinha. Um afilhado. Que é a Inepar Telefônica, que é a Inet. Aí a Inet vai virar a tal da Atome, pelo menos é o que estão dizendo, que é esse... Nem sei o que é, um monte de... nem sei, nem quero saber. Mas, assim, é um negócio que você vira trader da empresa, com dinheiro da empresa, que não... Sabe? Não dá, sabe? Não dá. Não dá. Aí você pega empresas como essa daqui, que o pessoal, vocês podem não acreditar, porque passou a moda, mas durante muito tempo isso aqui ia ser o que ia explodir, que ia ser não sei o que lá. Cara, nem receita tem. Isso aqui é um CNPJ. Nem receita tem. É um CNPJ, nada além disso. Então, outra que eu usei o exemplo. O pessoal está querendo muito saber de empresas mais difíceis de analisar, como Vale, Petrobras e tal. Não entra no critério tranqueira. Petrobras está passando por uma dificuldade enorme, mas você não pode classificar junto com essas empresas, não dá. O chat hoje é sobre tranqueira, sobre empresa que nunca foi boa, sobre para vocês aprenderem a tirar coisa assim, coisa que é ruim, obviamente. Então, para você olhar e já saber em 1 segundo. Petrobras é uma análise muito complicada. Não estou dizendo para ninguém ser sócio, mas não dá para você comparar Petrobras com Vanguarda Agro. Não dá. Se você está colocando Petrobras no mesmo nível de Vanguarda Agro e JBDU, você está analisando errado. Eu não estou defendendo Petrobras nem dizendo que é boa para ser sócio. Mas outra coisa que as pessoas têm que ter bom senso, e um dos histerismos com Petrobras é que ela está quebrada e ela não está. E aí se você diz que ela não está quebrada, as pessoas acham que você está indicando que é boa para ser sócio. Não tem empresa só excelente e quebrada. No meio tem um monte de tipo de empresas. Então o fato de não estar quebrado ou não estar falindo não quer dizer que é boa. É sempre a questão
do bom senso. Então não dá para colocar Petrobras, Vale no mesmo grupo dessas empresas. A Vanguarda Agro, é que eu falei, se vocês olharem aqui no mural, mas está muito para trás, então não vou procurar, mas se vocês procurarem aí vocês vão achar. Recentemente ela trocou ela era ecodiesel, e aí foi uma das modinhas, tá? E aí você vai ver, nunca deu lucro. Nunca deu lucro. E aí recentemente trocou de nome e de atividade. E assim, trocar de nome e atividade é uma marca da tranqueira. E o pessoal fica se enganando, aquele pessoal esperando para empatar, que agora vai. E aí começou uma enganação que ela estava tendo prejuízo porque ela ainda tinha contratos que ela tinha que respeitar da época do ecodiesel, mas que o segmento agrário já estava dando muito lucro. Resultado, continua dando prejuízo. Empresa ruim não vira boa porque de repente muda de atividade e não existe. Empresa boa não fica mudando de atividade. Tudo tem exceção. O que acontece? Tem uma empresa ruim que vai ficar boa. Mas você tem que colocar as chances a seu favor. Você tem que ser sócio de empresa boa. Ponto. Não tem turnaround, não existe turnaround, só existe empresa boa. Quando você estiver analisando uma empresa que era ruim e que ficou boa, ela é boa. Se ela ficou boa, ela é boa. Ponto. Só tem empresa ruim e empresa boa. Não existe turnaround. Então, quando você fica procurando empresa ruim que vai virar boa, você está colocando as chances contra você. Porque só uma ou outra, muito raramente, vai virar boa. Então, outro exemplo é esse daqui, OGX. Assim, como houve muita história em cima, você pode não resistir e você pode achar que ela tinha algum potencial. Então nós estamos em 2009. Aí você vai lá e fala, bom, eu vou botar 1% na minha carteira e vou esperar o anual. Aí vem o anual, piorou. Então vou deixar 1%. Vem o anual, piorou, mais ainda. Bom, vou fazer o seguinte, não vou comprar mais. E assim por diante. O que aconteceu com esse cara? Ele botou R$200 em OGX e agora ele tem R$2. Esquece que existe e segue a vida. Agora, o problema nunca foi comprar OGX, o problema é quanto você comprou de OGX. Então o pessoal vendeu apartamento, não sei o quê, porque essa é a grande cacetada e agora está desesperado. Então, e nesse caso não tem nem como sair, porque não adianta você estopar R$13. Sobrou R$13 em OGX. Eu vou pagar corretagem de 9, sei lá, para tirar 13. Deixa lá, esquece que existe. Esquece que existe, essa daí você esquece. Então, o problema foi sempre quanto. Essa daqui também é uma que estão sempre falando, Springs. E aí acontece, é o exemplo que eu estava dando, que aparentemente o prejuízo está diminuindo, esse ano tem um lucrozinho, pronto. Virou a maior empresa do mundo. Não, tá bom, o prejuízo está diminuindo, teve um lucrozinho e tal, vou começar a estudar. É assim que se faz, vou começar a estudar. É isso. Vamos ver como é que vai fechar o ano, vamos ver como é que vai ser o ano que vem. Porque aqui teve um lucrozinho também, em 2009, depois voltou a ter prejuízo, que é o mais provável. Agora, fecha o ano com lucro.
Então, ano que vem eu vou estudar essa empresa. Estudar. Aí fecha 2016 com um lucro um pouco maior, controla mais a dívida e tal. Parece estar melhorando. Então, fechou 2 anos. Ano que vem vou botar 1% da minha carteira e esperar o anual. E assim por diante. Eu já espero 5 anos. Se não tiver 5 anos de bons resultados, eu nem olho. Mas tá bom. Você quer entrar um pouco antes? Tá bom, entra devagar e espera o anual. Agora, você tem que resistir a essa necessidade de dar a grande cacetada, porque isso só vai te dar prejuízo. A grande cacetada é estudar e trabalhar. Um exemplo mais interessante é a Kepler. A Kepler melhorou? Melhorou, não há dúvida que ela melhorou. Então não temos dúvida que uma empresa que dava muito prejuízo melhorou, não há dúvida. Agora, começar a transformar na melhor empresa do mundo. E não é assim. Ela melhorou, não há dúvida, mas 5 anos é pouco tempo. 5 anos é pouco tempo, pessoal. Vamos com calma. Não começa com esse deslumbre. Esse ano já está um ano bem ruim. Ou quer dizer que também virou a pior empresa do mundo? Não, para com emoção. Mas deu uma piorada. Então vamos com calma. Então, bom, a empresa melhorou em 2010, vou estudar. 2011 foi um pouquinho melhor. 2012 se manteve. Estou começando a achar interessante. 2013 vou botar 1% da minha carteira. 2014 foi um ano bom, tá bom, vou aumentar para 2%. 2015 fechou ruim, vou deixar em 2%. 2016 fechou ruim, vou diminuir para 1%. Pequenos movimentos, pessoal. Sempre, voltou a ficar ruim, vou sair da empresa. Aí você tem R$ 1.000 na empresa. É mole de sair. Então, Então, são os pequenos movimentos, sem esse negócio de dar a cacetada. Se aproveitar que as ações de boas empresas têm um juro composto absurdo no longo prazo. Provavelmente, se você conseguir ser sócio de boas empresas por muito tempo, nenhum tipo de investimento vai chegar nem perto. Nem perto. As pessoas que abrem mão disso, sinto muito. Agora, se você investe em ações como a maioria, é melhor ficar na caderneta. Porque é aquilo que eu já tenho mostrado aqui. O sujeito coloca 10 mil na caderneta, um ano depois ele tem 10.500. O sujeito coloca 10 mil na bolsa para fazer manadice, um ano depois ele tem menos 30 mil. Então a caderneta ganha disparado. Agora, você coloca em bolsa uma parte dos seus investimentos e basicamente se livra de tranqueira, que o seu resultado já tende a ser muito bom. Por isso que eu não quis botar Petrobras, Vale, Gerdau junto com essas tranqueiras. Porque, assim, você ter uma Gerdau na sua carteira é uma empresa que está passando por grandes dificuldades, mas ela não... Se for bem diversificada a sua carteira, não é uma empresa que vai trazer grandes danos para a sua carteira. Por quê? Porque você pega aqui, ó, e eu te mostro isso. Vamos usar Petrobras.
Olha aqui. Se você tem Petrobras lá desde os anos 90 e vem comprando aos pouquinhos, a preço de hoje você começou a comprar a 20 centavos. Então a Petrobras não destruiu a sua carteira. É muito diferente de uma tranqueira. É bem diferente de uma tranqueira. Olha o que acontece numa tranqueira. E eu estou usando Petrobras, que não é nada espetacular. Então você pega a Inepar, e isso aqui vai destruindo a sua carteira, porque você começa a comprar 50 reais, 40 reais, não sei o que, e está 20 centavos. Agora você pega não quero ver esses gráficos, não. É esse aqui. Ah, mas eu não quero isso. Ah, que saco. Você volta aqui para a Petrobras, não teve nenhum grande problema. E assim, se você ainda está nela, tudo bem, ela piorou muito. E para muitos atingiu o critério de saída, mas não aconteceu nada, absolutamente nada demais. Você foi entrando, foi saindo. Provavelmente, porque só tem duas alternativas. Ou você está há muito tempo na Petrobras e a despeito de tudo que aconteceu, você está no lucro. Ou você está há pouco tempo e está no prejuízo, mas o prejuízo é pequeno. Por que o prejuízo é pequeno? Porque não deu tempo de você ter muito capital em Petrobras. Então você não pode colocar Gerdau, Vale, Petrobras, as grandes cíclicas, junto com tranqueira, porque não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Então, o que realmente detona a sua carteira, detona os seus investimentos, é ter tranqueira. JBDU é o que mesmo, hein? É 1, 2, 3, 4. Nem consegue. Ah, tá errado. É J. Olha só, JBDU. A preço de hoje, porque ela agrupou tantas vezes, aqui é 10 mil. E tá 5 porque ela acabou de agrupar de novo. Então, 10 mil para 5. Então, essa que é a diferença de tranqueira de verdade. Você pega uma que está sofrendo muito, o GGBR, e olha o gráfico. É um gráfico para cima, que de uns anos para cá tá ruim. Então, ou você vem entrando há anos, anos e anos, e mesmo que você decida sair, o teu resultado não foi ruim, ou você entrou há pouco tempo e você tem pouco capital nela e tudo bem. Se você acha que é para sair, você sai. Então, por isso que o chat é sobre tranqueira, se livrar de tranqueira. Não é para ficar se emocionando com nada, essa emoção que está em volta de Petrobras. Use Minas, essa daqui é um exemplo mais difícil. Essa daqui estaria na fronteira. É uma empresa que já foi muito boa e que desde 2008 vem piorando. Então já são 7 anos de pior e agora vem com esse negócio de 2 bilhões de prejuízo. É aquilo que eu falei para vocês no início. 2 bilhões de prejuízo me incomoda. Tem as análises mais apuradas, como eu falei, do milho e do Cenezino, e ela, veja que ela não tem um gráfico de tranqueira, mas é pior do que os que eu mostrei da Gerdau, da Petrobras.
ele nem foi tão bom quanto o delas e está sendo pior. Quer ver? Vamos voltar lá. Vamos voltar lá no Gerdau. A Gerdau tem um crescimento muito mais expressivo e uma queda menos expressiva. Então, o Usiminas estaria ali na fronteira. A segunda parte do chat é a parte de sair de tranqueira. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre isso, que se chama Quando Sair dos Investimentos. Eu tenho diversos vídeos aqui na área dos consultores. Então, Baster, vídeos, desde lá de baixo. Esse aqui é de análise de dívida de empresa, mas entrando, acompanhando e saindo de empresas. Empresas boas, como escolher, como sair de empresas sem dor. Como eu escolho empresa para ser sócio. Então todos esses falam sobre sair de empresas. E tem um do Cenezino. Não, do Cenezino é critérios de entrada, né? Não é bem de saída. Mas, de qualquer maneira, ele tem um vídeo no YouTube também. Quando sair dos investimentos. Então, o grande problema de entrar em tranqueira é a dificuldade de sair. Esse que é o grande problema. Porque aí, primeiro o sujeito entra na tranqueira. Depois ele passa para a fase de enganação. Que é... Não, mas vai mudar de atividade, não, mas está passando por um período difícil, não, mas vai não sei o que, vai reestruturar, vai não sei o que lá, vai não sei o que. E ele vai ficando na tranqueira. E aí tem a desgraça do empate. Porque todo ensino de bolsa é baseado na maior ilusão do mundo, que é comprar no fundo e vender no topo. Bolsa é fácil, compra no fundo e vende no topo. Isso que é das maiores fantasias que existe no mundo. E aí tem uns que ainda ensinam aquela imbecilidade. A bolsa é muito fácil. É só tudo que você comprar, só sair se estiver num preço mais alto. E assim você nunca vai perder. E é a fantasia de que bolsa é um lugar para fazer dinheiro e para ter lucro. E isso aí você vai virar só um sustentador de mercado. Bolsa é um lugar para você colocar parte dos seus aportes para ganhar com juro composto no tempo. Quanto mais tempo você conseguir ficar em bons investimentos, mais rico você vai ser. Mas tem o problema que você tem que sair dos investimentos ruins, porque aquilo está detonando o seu patrimônio, aqueles investimentos ruins. Se você tem 0,1 investimento ruim, não vai ser suficiente para detonar, apesar de que você não deveria ter nem 0,1. Se você já tem uns 12% em investimento ruim, já pode ferrar com todo o seu ganho. A desgraça é sempre mais forte do que a coisa boa. 12% de desgraça destrói 88% de coisa boa. Não tem como, a desgraça é muito mais forte. Então, esperar empatar
é das coisas mais imbecis que uma pessoa pode fazer. Porque se você está fazendo trade, não tem empate. Trade tem stop, bateu no stop e você sai. Se você é sócio, o fator fundamental é que você só seja sócio de empresa boa. Então, o tempo que você está em empresa ruim, você está só detonando seu patrimônio. E é aquele exemplo que eu sempre uso. Você botou 40k numa empresa ruim e agora você tem 20k. E aí você não consegue sair porque você fica esperando empatar. E aí você vê o nível de imbecilidade. O objetivo do sujeito na bolsa é empatar. Aí eu volto para o exemplo, bota na caderneta. 10 mil, um ano depois você tem 10.500. Melhor do que ficar esperando empatar. Você vai ganhar mais do que esperando empatar. Se teu objetivo é esperar empatar, bota na caderneta. Vai ganhar mais do que esperando empatar. Então, você botou 40 mil, tem 20 mil, pode ser que você empate. Pode acontecer o milagre de uma empresa ruim virar boa. Mas mesmo assim, você deveria ter saído quando era ruim e só voltar quando ficar boa. Aí é uma questão de milagre. Mas vamos dizer que vem um bull market e começa tudo a subir. E a tranqueira sobe também. Aí, quando esses 20 mil virarem 40 na tranqueira, se fosse numa empresa boa, de repente já era 100 mil. Então, você vai ganhar muito mais patrimônio tendo o seu dinheiro em valor do que tendo em empresa ruim. E assim, um outro critério que você tem que entender é que o seu patrimônio é o que você tem hoje. O que você tinha ontem é uma ilusão. Se você botou 40 mil e tem 20 mil, você tem 20 mil. Ah, mas eu tinha 40, você tem 20. É muito mais fácil esses 20 virarem 40 investido em boas empresas do que em tranqueira. Então, esperar empatar é das atitudes mais idiotas que pode ter na bolsa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter critérios para ser sócio de empresa. E você só é sócio das empresas que preenchem esse critério. E anualmente você tem que rever a sua carteira de ações, olhar os balanços anuais e ver se as empresas continuam preenchendo seus critérios. Se não preenche, você tem que colocar de quarentena ou ir saindo. Provavelmente uma tranqueira nunca preencheu seus critérios para ser sócio ou você não sabe o que é ser sócio. Provavelmente, se você tem tranqueira, é porque você comprou numa época que você estava se iludindo. E aí, o que você faz? Analisa se ela preenche seus critérios para ser sócio. Se não preenche, sai, acabou. Sem emoção. Sem emoção. Se tem mais de 20 mil, bom, não deve estar no lucro, porque a tranqueira está sempre no prejuízo. Mesmo assim, não sai tudo de uma vez. Vai saindo aos poucos e colocando no dinheiro das compras mensais. Sair aos poucos é bom porque dói menos e os erros são menores. Se a empresa for realmente boa, for um milagre, você ainda tem uma participação nela. E se ela for ruim, você já saiu de uma parte e vai saindo. Então, uma das coisas que facilita muito é você ir saindo aos poucos, e aí você vai se convencendo. Então, você tem 500 ações da empresa tranqueira. Faz um plano de sair 100 por mês, ou 100 por trimestre.
que aí vai vir o balanço trimestral. Sai 100 por trimestre. Vou vender 100. Pega aquele dinheiro, junta para as compras mensais. E aí vou esperar o próximo trimestral. Eu não sou muito a favor de ficar olhando trimestral. Mas tá bom, nesse caso você pode usar. Olha o próximo trimestral. Aí já vem aquele release, né? A receita dos últimos 9 meses não precisa ver mais nada. Acabou. Acabou a análise. Vende mais 100. Espera o próximo trimestral. Aí vem aquele release assim. A empresa teve lucro de 100 milhões que foi impactado pela variação cambial, levando a prejuízo de... Pronto, vende mais 100. Então, você vai saindo da tranqueira sem muita dor e vai se convencendo, porque só vem notícia ruim, só vem prejuízo. Então, não tem o que você está fazendo ali. E aí, quando você vê que você pegou o dinheiro dessas 100 ações e colocou numa empresa boa que o Trade System do bem mandou comprar, você vai vendo que você está tomando a atitude certa, porque o que eu vejo muito é o seguinte, e eu faço a análise das carteiras aqui, o que eu vejo muito é que o cara tem 14 empresas boas e tem 2 tranqueiras. Aí eu falo, por que você é sócio dessas empresas que não dão lucro? Ah, isso foi antes de eu conhecer a Baixa.com. E daí? Sabe, e daí? A pergunta continua valendo. Pô, você não tem critério para ser sócio, elas não preenchem o critério. Que diferença faz se você comprou há 20 anos ou semana passada? Então eu vejo o que é pior, gente que se convenceu que não vale a pena investir em tranqueira, mas que mantém a tranqueira, porque não consegue sair. Porque fica nesse negócio de esperar empatar, fica contando preço médio, fica contando rentabilidade, que são essas besteiradas que só te ferram. Quando eu falo que rentabilidade, lucro, cotação, tudo só te ferra, eu não estou brincando não. Quando eu sou contra ficar olhando tudo isso, eu não estou brincando. Porque a teoria é muito fácil, mas a cabeça do ser humano é uma desgraceira. E é muito fácil ser contaminado. Todos nós temos a cabeça fraca, eu também. Então, é muito difícil. Por isso que você não pode olhar nada disso. Não adianta. Quando eu falo para vocês não ficarem olhando site de notícia de manada, é porque aquilo te contamina, cara. O teu cérebro é muito fraco. O critério de entrada e de saída não precisa necessariamente ser o mesmo, mas você tem que ter critérios. Eu, por exemplo, para mim, 2 anos de balanços ruins, para mim é o critério para fazer alguma coisa. Pode ser quarentena, pode ser ir saindo aos poucos. Balanço ruim não quer dizer balanço que piorou. Você tem empresas muito boas que o balanço pode piorar um pouco e a empresa continuar muito boa. Não pode ficar obsessivo achando que vai todo trimestral melhorar para o resto dos tempos. Senão a empresa não serve para você. Aí você vai ficar só saindo de empresa. Então, para mim, 2 anos de balanços ruins é critério para eu dar uma olhada. E aí, você vai ter que decidir o que você vai fazer. Então, é muito importante não se enganar. É muito importante você ter critérios. E uma das formas mais fáceis são os pequenos movimentos. Tem 500 ações, faz um plano de sair de 100 em 100 a cada trimestre. E aí vai saindo, vai tirando o teu capital de onde não tem valor e botando onde tem valor. Assim que você vai empatar, deixando onde não tem valor, você não vai empatar. E o que você tem é o que você tem. Sabe? Outro dia mesmo aqui num grupo, o sujeito que tinha 10 mil reais numa empresa ruim
falou que se trocasse por uma empresa boa, estaria perdendo dinheiro. Como está perdendo dinheiro? A coisa de empatar é tão maluco que o cara acha que está perdendo dinheiro. Vai botar os 10 mil, se você pegar 10 mil de uma empresa ruim e botar numa empresa boa, você está perdendo o que exatamente? Ah, mas eu tinha 30. Você vai continuar tendo o passado de 30 na empresa boa ou na empresa ruim. Por que que você tem que recuperar naquela empresa? É uma questão pessoal? Virou uma questão pessoal com a empresa? Não, eu perdi 10 mil aqui nessa tranqueira, ela vai ter que me devolver. Ficou maluco, cara? Ela vai acabar com teus outros 10 mil. Então, você recupera botando em empresa boa. É assim que você empata. Não é deixando em empresa ruim. Isso é completamente maluco. Então, pessoal, vale para ações, vale para qualquer investimento e vale para a vida. Não pode ter tranqueira nos seus investimentos. E o ruim tem muito poder, mas isso eu não tenho capacidade técnica para explicar isso matematicamente. Mas, de uma forma simples, as perdas no investimento ruim são bem maiores e expressivas que os ganhos nos investimentos bons. Então, um percentual pequeno de investimento ruim detona todo o seu ganho. Quer ver? Vou dar um exemplo que vai explicar isso para vocês bem. Se você fica usando o cheque especial, detona todo o seu investimento. Tudo que você ganharia no investimento, o cheque especial detona. Porque o investimento te dá 1% ao mês e o cheque especial te detona 10% ao mês. Então, se você tiver um percentual pequenininho no cheque especial, já era. Já era. Então, o ruim tem muita força. O ruim é sempre bem pior do que o bom é melhor. Deixou em tranqueira, já era. E mesmo essa enganação. Ah, não, isso foi antes de eu conhecer a Baixa.com, mas agora eu tenho... Essas duas tranqueiras vão detonar essas 14 empresas boas. Vão detonar. É aquele negócio da maçã podre. Uma maçã podre detona tudo. Então, pessoal, não pode ter tranqueira nos seus investimentos. Não importa a razão. Você não pode entrar em tranqueira. E se você entrou, tem que sair. É isso aí. É o recado de hoje, pessoal. Um abração.